Sejam bem-vindos, vocês que nos visitam. Sempre bom receber pessoas novas, conhecer. Meu nome é Marcelo, eu sou o pastor dessa igreja, mas um dos presbíteros, um dos líderes dessa comunidade. É uma alegria para a gente poder receber vocês aqui. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha, mas antes de falar sobre o Sermão da Montanha, eu gostaria de deixar um recado com vocês, falando sobre uma mudança de plano que nós vamos fazer. No presbitério, nós temos conversado há algum tempo sobre o que nós temos visto na nossa comunidade, em volta de nós, uma situação que nos chama atenção, que é um momento que, como igreja, nós estamos percebendo que muitos membros da nossa comunidade têm passado por situações exaustivas. Vários de nós têm relatado exaustões de diferentes tipos, às vezes emocionais, às vezes causadas por problemas de trabalho, familiares, e no fundo, nós temos visto que a nossa alma precisa de descanso. Como presbitério, então, nós decidimos que nós vamos antecipar o fim da série sobre o Sermão da Montanha e nós vamos introduzir uma série no mês de junho, a partir do dia 9, uma série direcionada ao descanso. A ideia é conversarmos sobre como a vitalidade espiritual pode nos ajudar a enfrentarmos a exaustão da nossa vida no dia a dia. A nossa intenção em encurtar um pouquinho a série de mensagens no Sermão da Montanha não é de maneira nenhuma diminuir a importância desse texto para a nossa comunidade, mas é entender que no momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos reconectar o nosso coração com o Senhor e com o que a Escritura ensina sobre o descanso. E nós precisamos aprender a como viver em paz, em uma cidade que não dorme, uma cidade que não para, mas viver em paz com o nosso trabalho, viver em paz com as muitas atividades que assolam o nosso coração e encontrarmos descanso para a nossa alma. Por isso, como presbitério, nós vamos vamos inserir essa série de pregações sobre o descanso, mas o nosso desejo é servir a nossa comunidade para que nós possamos aprender a crescer em dependência do Senhor. E para aquecer o seu coração com isso, eu gostaria de deixar algumas dicas para vocês. A primeira dica que eu gostaria de deixar com vocês é esse livro do Kevin DeYoung. Se você tem o seu celular no seu bolso, nós já deixamos o link preparado para você. Vai direto para o site da editora, você pode procurar em outros lugares, talvez você encontre preços melhores. Mas pelo menos você tem onde encontrar esse livro. Esse livro fala sobre princípios que a Escritura nos apresenta, sobre como nós podemos viver em uma vida agitada a partir dos valores e dos valores da Escritura e como que nós podemos encontrar paz em um mundo agitado. Um excelente livro. Um segundo livro que eu gostaria de apresentar para vocês é o livro chamado Reset, que tem, na verdade, duas versões. Reset é a versão masculina da versão Refresh, feminina. Mas os dois livros são basicamente o mesmo conteúdo, sendo escrito por perspectivas do pastor e da sua esposa. Então, Dave Murray escreve para homens como que os princípios do Evangelho podem nortear uma vida de descanso e paz. E com sua esposa, Shona, ele escreve um livro para mulheres, usando os mesmos valores e princípios, mas contados a partir da perspectiva da esposa e não da perspectiva do pastor. Então, são livros que são recomendáveis nesse assunto, e nós gostaríamos de indicá-los para vocês, para aquecerem o coração de vocês. Se você quiser ler qualquer um desses livros, eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado. E eu tenho certeza que isso vai ajudar você a se preparar para essa série no mês de junho. Tendo dito isso, eu gostaria que você ficasse em pé comigo, porque nós vamos ler a passagem que vamos estudar hoje, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 9 em diante. O texto que nós vamos ler é o texto em que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre como nós devemos orar. E ao falar sobre esse assunto, ele vai apresentar para cada um de nós a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos ler esse texto, nós vamos estudar os princípios que ele apresenta nesse texto, porque nós sabemos que a oração é parte fundamental da vida cristã e é tão importante que é a parte central do ensino de Cristo Jesus. Se você dividir o Sermão da Montanha e parar no meio, você vai parar na oração do Pai Nosso. Parece que intencionalmente o nosso Senhor colocou o mais importante no centro
E é sobre isso que nós vamos estudar nessa manhã. Vamos ler juntos o texto? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra mais uma vez. Essa palavra que o Senhor inspirou soberanamente, que o Senhor preservou de maneira providencial, essa palavra que chega até nós para nos ensinar como nós devemos viver uma vida de oração, como nós devemos orar e a quem nós devemos orar. Nessa manhã nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, porque a Tua palavra é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, ela é capaz de penetrar o nosso ser. E o Senhor sabe o quanto nós precisamos dela e quanto nós precisamos da Tua sabedoria e da Tua direção. Por isso, nessa manhã, nós pedimos, Senhor, usa a Tua palavra nas nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. As características distintivas dos nossos heróis, elas nos fascinam. Pense em pessoas que você considera como um herói. Alguém que para você tem uma caráter heróico. Talvez se você goste de futebol, você esteja pensando em alguns heróis dos últimos dias. Talvez se você gosta muito de futebol, você está pensando nos heróis de muito tempo. Se você tivesse a oportunidade de conversar com o maior jogador do mundo, quem seria? Já é um pouco difícil de responder, mas acredito que você vai concordar comigo que foi o Cafu do São Paulo, lateral direito, não é? Talvez o Ronaldo. Talvez o Pelé, talvez o Maradona. Na sua área profissional, quem são os grandes gurus da área da tecnologia? Se você tivesse a oportunidade de sentar com Bill Gates e se você tivesse a oportunidade de fazer uma entrevista 1 a 1 com ele, que pergunta que você faria para ele? Talvez você perguntaria sobre como ser bem-sucedido, como usar o seu dinheiro para financiar projetos humanitários, ou por que até hoje ele não conseguiu resolver o problema da tela azul do Windows. Qual pergunta você faria? A verdade é que essas pessoas que nós consideramos como heróis para nós, eles têm características que nos cativam. E nós, de maneira, talvez até sem pensar, sem ser muito intencional, nós queremos reproduzir essas características. Nós vemos as grandes jogadas dos grandes jogadores e nós acreditamos que na pelada de quinta a gente vai conseguir reproduzir. A gente acha que a pedalada do Robinho é fácil de fazer. A gente acha que o arranque do Ronaldo é possível. A gente acredita que se a gente olhar bem para o Bill Gates, aprender algumas coisas, a gente vai ser bilionário também. A verdade é que as características distintivas das pessoas nos cativam e elas produzem em nós um desejo por resposta.
Se você estivesse diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que pergunta você faria para Ele? Qual era a característica que você identificaria na vida do nosso Senhor, que levantaria para você a pergunta, a dúvida, o que é que Ele responderia a esse respeito? Se Jesus estivesse andando entre nós hoje, realizando o seu ministério, que pergunta você faria para Ele se tivesse a chance de uma entrevista 1-a-1 com Ele? Eu perguntaria sobre a união hipostática. Senhor, me explique. Como assim? 100% Deus, 100% homem. Não dá para ser 200%. Senhor, me explique. Soberania divina. Por que é que Deus faz o que faz? Se eu tivesse a oportunidade de fazer alguma pergunta para Jesus, eu provavelmente faria perguntas teológicas, porque eu o reconheço como meu mestre. Sim, Ele é o meu Senhor. Mas eu faria várias perguntas teológicas para Ele. Mas quando os discípulos estiveram em volta do nosso Senhor Jesus Cristo, eles tiveram a oportunidade de fazer muitas perguntas. Mas uma pergunta sempre me fascinou. Certo dia, Lucas capítulo 11, nós lemos: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Existia alguma coisa no nosso Senhor que havia cativado a atenção dos discípulos. Existia alguma coisa no nosso Senhor que tinha cultivado nos discípulos a necessidade de fazer uma pergunta muito interessante. Senhor, nós não sabemos orar, mas nós queremos que o Senhor nos ensine a orar. Mas é muito curioso o modo como Lucas conta essa história para nós, porque é uma apresentação meio genérica da história. Certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Eu não sei o dia, eu não sei o lugar, eu não sei quanto tempo. A impressão que eu tenho é que Lucas está escrevendo alguma coisa muito casual. Um desses dias que Jesus orava, basicamente em todos, ele estava em um lugar, basicamente qualquer um, fazendo o quê? O que basicamente ele sempre fazia, ele estava orando. João tinha ensinado os seus discípulos a orar. Os discípulos queriam aprender a orar com o nosso Senhor. Muito provavelmente porque os discípulos viram o nosso Senhor frequentemente parando para orar. Quando nós olhamos o texto da vida de Jesus em Lucas capítulo 5, versículo 16, nós lemos: Jesus frequentemente retirava-se para lugares solitários e ali ele orava. Era um hábito da vida do nosso Senhor abandonar a correria do dia a dia, a pressão das pessoas que o perseguiam querendo milagres da parte dele, pessoas que o procuravam à procura de milagres, a pessoas que o procuravam por causa de ensinos e direção. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo tinha um hábito, com frequência ele saía e ele se colocava em um lugar para ali orar. E se você procurar por todo o Evangelho, por todos os Evangelhos, você vai descobrir que em todos os momentos divisivos, importantes da sua vida, ele é encontrado orando. Ele é apresentado orando antes de ser tentado. Ele é apresentado orando antes de selecionar os seus discípulos. Ele é apresentado orando antes da transfiguração. Ele é apresentado orando antes de ensinar. Ele é apresentado orando em outros lugares. Ele ia para lugares desertos para orar. Eventualmente, os evangelistas nos dizem, frequentemente ele fazia isso. Jesus aparece orando em todos os momentos. Ele ora na sua ceia. Ele ora antes do seu sacrifício. Ele pede ao Pai que dê coragem. E na cruz ele ora: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O nosso Senhor Jesus Cristo viveu uma vida de oração. E os discípulos, vendo o nosso Senhor em oração, a pergunta que eles escolheram fazer naquele dia foi: nós precisamos aprender a orar assim. O nosso Senhor tinha muito claro o valor da oração. A oração era uma parte fundamental da vida de Cristo. A oração estava presente em todos os momentos da sua vida. Nas situações boas, nas situações difíceis.
era parte do hábito do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração do nosso Senhor era frequente. Por isso, quando os discípulos perguntam, nos ensina a orar, o nosso Senhor Jesus Cristo oferece alguns princípios sobre oração. E observe como ele começa no texto que nós lemos. Quando vocês orarem, Mateus capítulo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, a oração tem que ser um hábito para vocês, como é para mim. Tem que ser frequente na vida de vocês. Ele não diz, se vocês orarem. Ele está dizendo, uma vez que vocês vão orar, uma vez que a oração vai ser parte da sua vida, quando vocês orarem, vocês têm um jeito correto de fazer. E ele vai dizer, não façam como os religiosos hipócritas. Eles gostam de serem vistos pelos homens. Ele não está dizendo, se você orar. Ele está dizendo, na sua vida de oração, na tua oração rotineira, habitual, frequente. Você não pode esperar fazer oração como os religiosos que querem ser vistos. Eles já receberam a glória e nós já vimos que essa expressão, receber glória, se a sua recompensa significa receber glória, ao invés de oferecer glória ao Pai, eles estão procurando glória para si mesmo. Não façam como os religiosos. A oração não é uma barganha em que você troca palavras bonitas pelo aplauso das pessoas. A oração não é uma troca de valores. A oração é um hábito de quem se coloca diante de Deus. Por isso, ele vai dizer no versículo 7, quando vocês orarem, mais uma vez a expressão, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. A ideia da oração não é a repetição. A ideia da oração é não falar as mesmas coisas. Ele diz, quem faz isso são os pagãos, aqueles que não são religiosos. Eles acreditam que pelo muito falar eles vão ser ouvidos. As divindades pagãs eram surdas ao sofrimento humano. Não importa o quanto você grite, o quanto você clame. Nós não temos um Deus assim. Nosso Deus não é uma divindade surda. Nosso Deus não é uma divindade inerte. Nosso Deus sabe o que nós precisamos. O nosso Deus ouve a nossa oração. Mas ele diz, evite o exemplo dos hipócritas religiosos que querem glória na oração. Mas também evite a tolice dos não religiosos que acreditam que o poder da palavra está na frase. Que o poder das palavras está no mantra ser repetido. Que se você repetir o mantra muitas vezes, então, quem sabe, a divindade se importe com você. Então, Jesus Cristo diz, mas, quando você orar, mais uma vez a expressão, descrevendo o nosso hábito, quando nós vamos para o nosso quarto, fechamos a porta e oramos ao nosso Pai que está em secreto. Nosso hábito não deve ser a oração para ser visto. Não deve ser a oração do mantra e da repetição. A oração não é um amuleto para negociar com Deus. Ele vai dizer, o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ele está dizendo que o teu Pai que te escuta, teu Pai que sabe das tuas necessidades, vai te ouvir. O princípio da oração de Cristo Jesus é para evitar o extremo da religiosidade e o extremo do paganismo. E ele diz, não sejam iguais a eles os que ficam repetindo, os pagãos, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam mesmo antes de pedir. A oração não é um talismã. A oração não é um amuleto. A oração não é para ser repetida como um mantra, como se isso desse poder ou potencializasse a sua sorte. Eu sei que vocês não acreditam no que eu vou contar para vocês, mas é verdade esse bilhete. Quando mais jovem, eu jogava em campeonatos de futebol. Eu jogava, tá bem no passado, faz tempo. Mas eu participava de campeonatos de futebol de várzea na cidade de Campinas. E como atacante, a minha função era fazer gol.
Mas o meu time não era um time de pessoas cristãs. Era um grupo de amigos e um dessas pessoas que montava o time era meu amigo e eu ia jogar com ele. E o que é que nós fazíamos todo jogo antes de entrar? Se você já foi em futebol de várzea, você já viu isso acontecer. E se você já assistiu qualquer pré-jogo do seu time favorito, você já viu também. O que é que eles fazem? Eles se reúnem, abraçados, e o que eles falam? A oração do Pai Nosso. Eles oram o Pai Nosso. E no meu time, a gente fazia isso todos os jogos. E no meu time tinham pessoas que estavam apagando o cigarro, a bituquinha de maconha, e que estavam esfregando o nariz com coisas que eles tinham experimentado nos bastidores. Mas para jogar futebol e receber a vitória, nós precisamos de bênção divina. E talvez você possa dizer, também com o atacante que eles tinham, não tem dúvida que precisava de milagre. Mas é assim que a nossa sociedade vê a oração. A oração serve para potencializar aquilo que já existe dentro de você. Então nós repetimos esse mantra para que ele então gere alguma coisa em nós, para que ele produza em nós, porque a força da oração não está em quem recebe, a força da oração está em quem fala. Se você falar essa oração com fé, essa oração vai te curar. Se você ler a oração da sorte, a oração do amor, a oração da virtude, então você vai ganhar. Se você repetir essa oração às 6 da manhã, todos os dias, virado para o leste, então Deus vai te ouvir. Nosso Senhor Jesus Cristo não vê na oração nada parecido com isso. E nós não vemos no seu exemplo nada parecido com isso. A oração para o nosso Senhor Jesus Cristo era um hábito espiritual. Uma clara demonstração de dependência do Senhor. Um sinal de que uma vida abençoada, ela é manifesta na completa dependência ao Pai. Na tentação, no trabalho, na perseguição, na morte. A oração para o nosso Senhor Jesus Cristo não era uma barganha, não era uma troca, não era um talismã. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, a oração era a respiração de uma alma dependente de Deus. É por isso que ele diz, não ore como hipócrita, mas também não ore como os pagãos. Não adianta palavras bonitas no culto. Não é isso que compra o ouvido do nosso Senhor. Não adianta repetir os mantras dos pagãos. Não é isso que ganha o seu favor. Nosso Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar uma oração que, embora seja repetido como mantra, especialmente por religiosos, ela não foi entregue para ser assim. A oração do Pai Nosso não é nenhum mantra a ser repetido. E também não é uma oração para os religiosos ficarem convencidos das suas palavras. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Um modelo que nós podemos usar. Uma oração que nós podemos fazer. Mas um modelo, sabendo que não são a beleza das palavras, nem a muita repetição que encontra o seu valor. Mas para quem nós oramos? É por isso que existem um modelo que o nosso Senhor Jesus vai nos ensinar. Ele diz em Mateus capítulo 9, vocês vão orar desse modo, é assim que vocês vão orar. É assim que vocês vão orar. Nosso Senhor Jesus Cristo tem a intenção que nós oremos deste modo. Este é o modelo que Ele oferece. E o modelo do nosso Senhor, como você já deve prever, tem 3 partes. O nosso Senhor vai nos ensinar sobre quem recebe essa oração. Ele vai nos ensinar quais são os desejos que nós devemos manifestar e quais são os pedidos que nós temos que fazer. E esses 3 princípios que o Senhor nos apresenta, ele serve como modelo para mim e para a sua oração. Nós podemos orar o Pai Nosso exatamente como está, e nós podemos orar o Pai Nosso exatamente como nós fizemos essa manhã numa leitura pública. Mas se essa oração se tornar a nossa única oração, se essa oração for apenas para repetir, como se ela fosse um mantra, nós perdemos de vista o ensino de Jesus. Nós temos um modelo, e esse modelo deve ser replicado.
primeiro princípio que o Senhor nos ensina, então, é quem recebe essa oração, o seu recipiente. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, parece muito fácil saber quem é o recipiente, porque no versículo 9 ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Por que é que Jesus começa com o recipiente? Porque nos seus dias os judeus estavam orando por tudo. Eles tinham orações para o dia, eles tinham orações para o templo, eles tinham orações para a comida. Sim, as orações eram direcionadas ao Senhor. Mas aos poucos a corrosão da ideia de se orar por essas coisas, e por agradecer a essas coisas, acabaram invertendo o foco, e ao invés de agradecer a Deus pelo alimento que recebe, nós orávamos pelo alimento e não pelo Deus que me entrega. Nós tínhamos mantras a serem repetidos. Um judeu, quando pegava uma taça de vinho, ele agradecia o Deus que tinha dado o fruto da vide. Quando ele pegava um pão, ele fala sobre o Deus que tinha dado o trigo. Mas eles estavam perdendo de vista quem recebia, porque eles estavam muito preocupados para explicar, para falar o que eles queriam dizer. E mais interessante, quando nós voltamos para o exemplo de Jesus, nós observamos que quando Jesus ora, nas suas orações, aquelas que nós sabemos que ele orou, ele se direcionava a Deus da mesmíssima maneira. Ele diz, naquela ocasião Jesus disse: Pai, eu te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, foi assim do teu agrado. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando orou, ele orou nos mesmos termos que ele nos ensina. Ele se dirige a Deus como Pai. A sua oração antes da sua crucificação, ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Abe a palavra hebraica para pai. Abe a palavra que o filho diria para o pai. É um elo de proximidade, de familiaridade. É uma palavra de respeito. Ele se dirigia a Deus como o seu Abba, o seu Pai. E na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha clareza de quem é o recipiente da sua oração. Porque o hipócrita não tem essa visão. O hipócrita acredita que o recipiente da sua oração são as pessoas. É por isso que ele escolhe palavras bonitas para orar. É por isso que ele quer ser visto pelas pessoas. É por isso que ele quer receber glória. O pagão não sabe para quem ele ora. O seu mantra pode ser para os deuses. Os deuses podem ter mantras específicos, mas eles nem sabem se os deuses os escutam. Nós oramos para o nosso Pai. Nós oramos para o nosso Abba, o nosso Pai. E Jesus Cristo, ele inicia essa oração enfatizando que esse Pai, ele não é o meu Pai, mas ele diz, é o Pai nosso. A oração começa descrevendo o caráter profundamente familiar da oração. Nós falamos com Deus como se Ele fosse o nosso Pai, porque nós somos seus filhos. Mas a oração não é a oração do meu Pai que está nos céus. A oração é do nosso Pai. Essa não é uma oração sozinha, solitária, centrada em nós. Essa é uma oração direcionada para Deus, mas ela é centrada na comunidade da fé. Essa é uma oração dos filhos. Essa é uma oração para quem tem Deus como Pai e para quem é filho. É para gente que tem irmão. Essa é uma oração para nós. Orar o Pai Nosso é orar como um filho em família. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós oramos para o Pai Nosso, Ele redireciona as nossas afeições. Porque nós não estamos orando para sermos ouvidos mais pela comunidade, mas nós oramos com a comunidade para sermos ouvidos pelo nosso Deus, o nosso Pai. Ele redireciona o foco da nossa atenção, Ele redireciona a essência da nossa oração. Nós estamos falando com Deus Pai.
Vocês que têm filhos, vocês sabem. Os nossos filhos falam conosco com uma intimidade que nós não demos para ninguém, para o bem e para o mal. Os nossos filhos, às vezes, se dão intimidades que nós não demos para eles. Mas por que eles falam com tanta ousadia o que eles falam aos nossos ouvidos quando nós estamos juntos? Porque nós temos um relacionamento de pai e filho. Eles podem conversar sobre suas dores, que como pai eu sempre vou ouvir. Eles podem falar comigo sobre os seus problemas, porque nós vamos escutar. Pais atendem os clamores dos seus filhos. E porque nós atendemos os clamores dos nossos filhos, eles são ousados nos seus pedidos. Pai, eu preciso que você me leve no futebol de manhã, no futebol da tarde, no aniversário à noite, e eu tenho um amiguinho para visitar à tarde. Que tolice, não é? Que ousadia achar que eu sou Uber. Mas ele pode fazer isso, porque ele é meu filho. Ele pode ser ousado para fazer essa solicitação que eu sou incapaz de responder, porque nós temos um relacionamento de pai e filho. Jesus Cristo diz que nós temos esse tipo de ousadia com o nosso Senhor. Às vezes nós vamos chegar diante do nosso Senhor em oração, com coisas que o nosso Senhor vai olhar e dizer: ousado, hein? Tem certeza que você quer essa promoção? Ousado, hein? Tem certeza que você quer aumentar o seu salário? Vai mudar a faixa do seu imposto, tem certeza? Ousado, hein? Nós podemos orar para o nosso Senhor como filhos. Nós podemos fazer da nossa oração um relacionamento de intimidade. Nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, porque nós sabemos que o nosso Senhor sabe exatamente o que é sofrer as coisas que nós sofremos. Ele foi tentado em todas as coisas como nós fomos tentados. Ele sofreu as coisas que nós sofremos. Nós podemos orar, mesmo nas nossas fraquezas, porque o nosso Senhor nos entende. Mas se eu orar com toda essa ousadia, eu vou pedir coisas erradas, não vou? Vai. Por isso que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não nos ensina apenas o recipiente da nossa oração. Ele não ensina somente que nós oramos como filhos em comunidade, em uma família. Ele nos ensina que nós devemos expressar os nossos desejos na oração. E aqui a nossa oração é um pouco diferente de Jesus, porque se nós formos colocar os nossos desejos nas nossas orações, a lista de coisas é infinita. A lista de sucessos, a lista de coisas que nós gostaríamos de ter e de comprar não vai ter fim. Eu desejo um futuro melhor, eu desejo um futuro melhor para os meus filhos. Eu desejo um futuro melhor para a igreja. Eu desejo sucesso para as minhas empreitadas. Esses são os meus desejos egoístas. Mas nós oramos para o nosso Deus em comunidade. E quando nós oramos, nós lembramos que não são os nossos desejos que coordenam a oração. Observe o primeiro desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo apresenta. Pai nosso que estás nos céus. Ele diz: santificado seja o teu nome. Como é que nós podemos orar uma oração como essa? Quando é que o nome de Deus precisa ser santificado? Em algum momento ele deixou de ser santo? Em algum momento ele deixou de ser completamente puro? É claro que não. E nós sabemos que nome nas Escrituras não é somente o nome pelo qual nós chamamos uma pessoa. O nome de alguém é a descrição da sua essência, do seu caráter. Por isso que personagens bíblicos têm nomes tão interessantes. Porque nós não sabemos, nós não estamos só olhando para o nome que a mamãe chamava o fulaninho. É que o fulaninho tinha características que eram reveladas pelo seu nome. Quando a Escritura diz que nós queremos santificar o nome de Deus, nós estamos falando que nós queremos que a sua pessoa seja santificada.
O conceito de santificar nesse texto talvez possa ser melhor entendido com o pano de fundo dos profetas. Quando Deus fala em Ezequiel capítulo 26, eu mostrarei a santidade do meu nome. Deus está falando. Eu mostro a santidade do meu nome. E ele explica o que ele quer dizer com isso. Que foi profanado entre as nações o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão quem eu sou. Da perspectiva do próprio Deus, ter o seu nome santificado significa que as nações que ouviram o seu nome profanado reconheçam quem ele é. Significa que este nome precisa ser conhecido por aqueles que não o conhecem como um nome santo. Mas o nome de Deus precisa ser santificado entre as nações porque o povo de Deus o profanou. O povo de Deus viveu de tal forma longe dos valores e dos princípios de Deus, que o nome de Deus estava sendo profanado. O mundo que não conhece a Deus verdadeiramente, que não conhece a sua pessoa, que não conhece a sua essência, olhava para os filhos de Deus e dizia: o Deus deles é um Deus mau, o Deus deles é um Deus fraco. Exatamente como acontece nos nossos dias, onde o povo que leva o seu nome vive vidas tão perdidas, tão desgraçadas, no sentido de serem desprovidas de graça, que o nome de Deus é profanado. Os ateus riem da nossa divindade, os políticos riem da nossa divindade. Por quê? Porque nós temos profanado o nome do Senhor com a nossa vida. Nosso jeito de ser evangélico tem profanado o nome de Deus no mundo. Em nome da igreja, da família, do conservador, nós estamos comprando brigas que o Senhor não pediu para a gente brigar. E nós estamos profanando o nome de Deus. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós não estamos desejosos de que Deus seja mais santo do que Ele é. Nós estamos mais desejosos de sermos mais santos do que somos. O desejo da oração de Cristo Jesus começa com esse desejo de que Deus seja conhecido por quem Ele é, porque eu vivo a vida como Ele pediu para eu viver. Mas lembra, essa é a oração da comunidade, não sou eu sozinho. Essa é a oração do Pai Nosso. Nós queremos que o seu nome seja santificado. Nós queremos que com a nossa conduta o nome dele seja visto como santo e não profanado. O nosso desejo é sermos mais santos. Como filhos, como família. O segundo desejo do nosso Senhor expresso nessa oração é: venha o teu reino. Nós queremos uma vida mais santa, mas nós também queremos o reino. O que é o reino? Reino é um lugar, reino é uma instituição. Reino é aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou. Ele dizia: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Está chegando o momento em que o reino será estabelecido. E o judeu que ouviu isso disse: finalmente o Messias chegou, porque é o Messias que vai trazer o reino, é o Messias que vai restaurar a Israel o seu reino. Mas Jesus Cristo, quando manifestou o seu poder de expulsar demônios no seu ministério, ele disse: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino já chegou. A chegada do reino veio junto com o Messias. O Messias já iniciou um projeto de reinado divino. E na presença do nosso Senhor e no poder do Espírito, ele manifestou o reino de Deus, que tem a ver com o seu ensino, que tem a ver com os seus valores, que tem a ver com a sua expectativa de que um dia esse reino inaugurado vai ser plenamente consumado. Um dia o reino dos homens vai ver o reino de Deus de fato. Um dia nós estaremos diante da gloriosa
Nova Jerusalém, que desce do céu adornada, e nós veremos o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo reinando. E então nós oramos: Senhor, venha o teu reino. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós percebemos que os nossos desejos precisam ser redirecionados. Porque os desejos que nós expressamos nessa oração não tem nada a ver com o que nós queremos. Não é o aumento do meu reino, da minha renda, do meu trabalho, não é o meu crescimento, não é o meu desenvolvimento, não é o meu sucesso, porque a oração que Jesus Cristo nos ensina não é a oração sobre o meu reino. A oração é sobre o reino dele. Nós queremos que ele seja conhecido como santo, nós queremos que o reino dele seja manifesto. Nós não estamos orando somente, nós estamos nos alistando para um novo compromisso de viver de acordo com os valores de Deus nessa vida. Os nossos desejos têm que ser modelados pelos desejos da oração do Pai Nosso. E a santidade de Deus proclamada é o reino de Deus finalmente aqui. E é a vontade dele. Ele diz: seja feita a tua vontade na terra e no céu. Terra e céu é basicamente tudo. Terra e céu é em todos os lugares. Nós queremos a vontade de Deus em todos os lugares. Mas nós não queremos a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós queremos a vontade de Deus proclamada. Nós queremos a vontade de Deus recebida pelas pessoas. Mas será que nós queremos ajustar o nosso coração às vontades dele? Porque a oração do Pai Nosso diz que santificado tem que ser ele. O projeto de poder é o reino dele. E a presença nesse mundo não é a minha vontade, é a vontade dele. Os desejos da oração do Pai Nosso são completamente diferentes do desejo egoísta do nosso coração. Não existe nada errado em fazer conhecida diante deles as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Não existe nada errado de colocar diante dele as nossas orações e apresentar os nossos desafios. É que o princípio da oração que Cristo Jesus nos apresenta, ela não começa com os nossos desejos, começa com o nosso desejo de buscar o que Deus quer. Aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo vai ensinar que a oração cristã, ela tem que desejar aquilo que Deus quer. Nós precisamos aprender a ter o nosso coração de tal forma sintonizado com o projeto de Deus no mundo, que a nossa oração é: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja a tua vontade. Uma oração completamente diferente daquela que nós fazemos. Nós precisamos aprender a desejar o que Deus deseja. E a oração do Pai Nosso redireciona as nossas afeições, os nossos desejos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo também diz que essa oração precisa dos pedidos. Recipiente correto, desejos alinhados com o Senhor. E agora os nossos desejos, as nossas solicitações para o Senhor. Quando nós lemos os desejos que o Senhor nos ensina em Mateus capítulo 6, ele diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não tenha a menor dúvida que a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando é uma oração da comunidade. Afinal, essa é a oração do Pai Nosso. Nós oramos para o nosso Pai em comunidade, nós oramos para o nosso Pai como comunidade, como família, filhos de um mesmo Pai. E porque nós temos irmãos em Cristo Jesus, nós não oramos pelas nossas necessidades, exclusivamente nossas. Nós oramos pelas nossas necessidades. Nós oramos uns pelos outros. É uma oração não do me dá hoje o meu pão, não é perdoa a minha dívida, como eu tenho perdoado o meu devedor. Não me deixe cair, mas livra-me do mal. Não. Essa é uma oração da igreja. Essa é uma oração para os discípulos. O primeiro pedido que nosso Senhor nos pede, então, nos ensina é: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Nós gostamos de orar pelo pão meu.
da minha casa. Nós estamos em um momento difícil, nós estamos numa situação complicada. Mas a oração do Pai Nosso me ensina que eu oro pelos meus irmãos que estão passando por situações difíceis. Qual foi a última vez que a sua oração incluiu um pedido por um irmão seu que passa necessidade e você sabe? Qual foi a última vez que você levantou um clamor dizendo: Senhor, cuida da família, daquela família que hoje precisa de dinheiro, que hoje precisa do pão, que hoje precisa do teu sustento? A oração do Pai Nosso nos ensina que os nossos pedidos são motivados por amor pelos outros e não amor por nós mesmos. Nós oramos não só pelas nossas necessidades, nós oramos pelos nossos irmãos. Nós somos completamente dependentes da provisão divina. Nós precisamos que Deus sustente a nossa casa. Não é o nosso trabalho, não é o nosso salário. Quem garante o nosso sustento é o nosso Senhor. Ano passado, vocês se lembram, eu tive um problema na cervical e eu precisei ficar internado. Os dias que eu fiquei internado e hospitalizado em recuperação, eu não consegui trabalhar. Eu não consegui fazer muita coisa. E nos dias que a gente passa no hospital, a gente lembra que tudo aquilo que a gente faz, a gente só consegue fazer porque Deus não me deu uma hérnia de disco. Porque se Ele me der uma hérnia de disco, eu não consigo fazer o que eu acho que eu consigo fazer para fazer o meu trabalho. Eu só estou de pé hoje e eu posso pregar hoje porque a graça do Senhor na minha vida. Nós só estamos de pé e só podemos fazer o nosso trabalho porque a graça de Deus na nossa vida. Talvez você fale: eu acordo às 4 da manhã, eu faço academia, eu faço 2 devocionais antes de sair do trabalho. Pô, parabéns para você. Talvez o seu exame de sangue esteja bem melhor que o meu. Mas nada disso pode garantir que você não vai ser infectado por uma doença. Nada disso pode garantir que você não vai ser atropelado por um ônibus. Nada disso pode acontecer, te assegurar da garantia do seu trabalho. Aliás, se você fizer academia todos os dias, não significa que você não vai ser demitido. Nós só estamos trabalhando porque a boa graça do nosso Senhor nos sustentou. E nós precisamos aprender a orar assim, como dependentes. Senhor, eu preciso do pão nosso de hoje. Você pode olhar na sua conta e falar: eu tenho o de hoje e o do mês inteiro. Sim, pela graça de Deus. Sim, porque hoje nós recebemos mensalmente, diferente dos nossos irmãos do passado que recebiam diariamente. Mas a oração é a mesmíssima. Eu dependo de Deus para o meu sustento e a minha oração tem que refletir isso. O segundo pedido, ele fala: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O segundo pedido é perdão. Depois de dizer nós somos dependentes, o nosso Senhor Jesus Cristo diz: nós somos pecadores. Nós estamos devendo. Perdoa as nossas dívidas. Senhor, nós pecamos contra Ti. Nós pecamos contra o Senhor. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados. E Ele diz: perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. É na oração da comunidade. Nós não temos somente amor um pelo outro, nós oramos pelo sustento um do outro. Nós oramos com misericórdia porque nós sabemos que os nossos irmãos erram com a gente. Os nossos irmãos pisam na bola. Nós pisamos na bola. Nós erramos com os nossos irmãos. E eles vão errar com a gente. Mas da mesma maneira que eu oro para que Deus proveja, levante o sustento para os nossos irmãos, eu vou ter que aprender a orar com misericórdia, sabendo que quando os meus irmãos me ferirem, quando os meus irmãos me ofenderem, eu vou dizer: Senhor, perdoa as minhas dívidas da mesma maneira que eu estou perdoando as dos meus irmãos. Porque o nosso coração orgulhoso adora pedir perdão para o Senhor, mas odeia oferecer perdão para os outros. E nós criamos picuinha, nós criamos problema, nós criamos enrosco. Nós vivemos sofrendo uma amargura terrível no nosso coração porque nós não oferecemos perdão. Nós temos perdão a ser oferecido para os nossos pais, para os nossos irmãos. Um perdão que todo Natal fica visível. Mas é um perdão que nós precisamos aprender a oferecer.
E eu não sei se vocês perceberam de como essa parte é difícil de colocar em prática, que é a única parte que Jesus explica da oração inteira. Ele termina de ensinar a oração e ele diz o seguinte: porque se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também não perdoará. E se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. Essa é a única parte de toda a oração que Jesus explica. Ele não explicou santificado seja o teu nome, que é difícil, né? Ele não explicou venha o teu reino, que também é difícil. Ele não disse sobre a vontade. Qual foi a parte que ele resolveu explicar? É aquela que o nosso coração tem mais dificuldade. Nós somos pecadores. Quando nós oramos essa oração, nós temos que reconhecer que nós somos dependentes de Deus e que nós somos pecadores. Aí nós vamos começar a pedir direito. Nós pedimos por provisão, mas nós pedimos perdão porque nós oferecemos perdão. Nós somos perdoados e nós oferecemos perdão. E nós sabemos que as nossas ofensas contra Deus são sempre muito maiores do que as ofensas que as pessoas fizeram contra nós. Fulano não me chamou para o aniversário da filha dele, fiquei ofendida. Você falou o nome de Deus em vão 8 vezes essa semana. Você é passível da morte, do inferno. Nós sempre ofendemos mais o Senhor do que nós somos ofendidos. Sempre. Por isso que nós dizemos, perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado. E ele termina dizendo, e não nos deixe cair em tentação. Nós precisamos de proteção porque nós somos fracos. Essa oração fala algumas coisas sobre nós. Nós somos dependentes da provisão. Nós somos pecadores e precisamos de perdão. E nós somos fracos, sozinhos nós vamos cair. Não nos deixe cair em tentação. Nosso Senhor sabe que se nós estivermos sozinhos, nós vamos cair em tentação. Da mesma maneira que nós sabemos que os nossos filhos, quando estão aprendendo a andar, eles vão cair de testa no chão. Por que você vê a mãe andando atrás do filho? Por que você vê o pai? Antigamente a gente colocava aquele andador para a criança aprender a fazer um movimento e não cair. Por quê? Porque se soltar sozinho, vai enfiar a laipa no chão. E eu sei que tem que cair para aprender a levantar, mas quem quer ir para o hospital sábado à tarde, né, domingo à noite? Nós somos exatamente como essa criança aprendendo a andar. Nós somos fracos. Nós não vamos parar de pé sozinhos. Nós precisamos da graça nos sustentando. Nós precisamos do apoio do nosso Pai, nos ajudando a dar pequenos passos junto com a graça dele. Não nos deixe cair em tentação, porque se ele nos soltar, nós vamos cair. Olha para a sua vida na última semana. Em que lugares a tentação do pecado foi maior que a graça de Deus para você? Em que lugares a tentação apareceu de uma maneira tão reluzente que a graça de Deus foi ofuscada? Foi ali que você soltou a mão do Senhor. Foi ali que você caiu. Que você tirou o olho da graça. Se abandonou a convicção que o Senhor nos ensina que nós somos fracos. Nós somos carentes do sustento dele. É por isso que nós oramos, não nos deixe cair em tentação. A oração cristã, ela manifesta completa dependência para a nossa provisão, para o nosso perdão e para a proteção da tentação, aquela que mora no nosso coração. Nós precisamos de Deus para o nosso sustento. Nós precisamos de Deus para o nosso perdão. Nós precisamos de Deus para que Ele nos proteja das nossas próprias fraquezas. A oração do Pai Nosso é uma oração de entrega. É o Teu nome santo, é o Teu reino que vem. É uma oração que diz a Tua vontade, enquanto reconhece, eu sou dependente da Tua provisão, eu sou dependente do Teu perdão, eu sou dependente da Tua provisão. O que nós aprendemos com essa mensagem? Nós aprendemos que orar o Pai Nosso é orar como filho em família. Nós oramos para o nosso Pai. Nós temos ousadia de chegar diante do nosso Deus e orar com coragem.
Mas nós precisamos seguir o modelo que o nosso Senhor nos ensinou, que é desejar o que Ele quer. É primeiro a santidade dEle no mundo. É primeiro o reino dEle no mundo. É primeiro a vontade dEle no mundo. E por fim, nós precisamos depender de Deus em tudo. Nós precisamos depender da provisão dEle. Nós precisamos depender do perdão e da proteção. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. É um modelo de oração que nós podemos replicar. Não é um mantra para ser repetido. Não são palavras bonitas para impressionar. A oração do Pai Nosso é a oração que o nosso Senhor Jesus fez. É a oração que Ele nos ensinou. É um modelo de vida. A oração do Pai Nosso nos ensina a viver como cristãos nesse mundo. Nós precisamos orar mais essa oração. Nós precisamos desse modelo para as nossas vidas. Vamos orar? Eu gostaria que você orasse com a pessoa que está do seu lado. E que você investisse esses últimos minutos que nós temos juntos, orando com a pessoa ao seu lado, seguindo o modelo dessa oração. Orando para um Pai, orando como irmãos, para que o reino dele venha, que a vontade dele seja feita, enquanto nós reconhecemos a nossa completa dependência dele. Ore com o seu irmão do seu lado e eu vou encerrar orando junto com vocês.